Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre generosidade, sobre compaixão, altruísmo, enfim, sobre nossos comportamentos sociais, explicando tanto como o nosso cérebro produz esses comportamentos, como também a função evolutiva deles. Para explicar, por exemplo, o que acontece em momentos de catástrofes, de tragédias sociais, como a que está acontecendo agora na questão do incêndio de Santa Maria, que mobilizam uma série de pessoas que ajudam essa causa, mesmo não conhecendo os indivíduos que estão envolvidos na tragédia, né? Então, por que nós agimos de forma generosa, né? Quais são as causas dessa nossa generosidade? Eu quero começar esse vídeo comentando sobre uma pesquisa publicada na PNAS, que é uma revista de grande fator de impacto, em 2006, conduzida por dois pesquisadores brasileiros, que é o Jorge Moll e o Ricardo Oliveira Souza. Essa talvez tenha sido a primeira pesquisa a identificar o mecanismo neural que responde à nossa doação. Então, quando nós doamos para alguma causa, enfim, algum bem comum, como é que o nosso cérebro responde a isso? E eles identificaram o seguinte, que o nosso circuito de recompensa, aquele circuito envolvido com prazer, com a motivação, com o aprendizado também, enfim, ele fica bastante ativado quando nós doamos para alguma causa. Essa é uma das razões pela qual doar faz bem. Nós ficamos contentes quando doamos, quando ajudamos os outros. Uma outra pesquisa, publicada um ano depois na revista Science, mostrou que esse circuito de recompensa ele fica ativado mesmo quando a doação ela é obrigatória. Mas o circuito ativa ainda mais quando a doação ela é voluntária. Então, quando você mesmo decide ajudar alguma causa, não está sendo pressionado por ninguém a fazer aquilo ali, aí sim que o nosso circuito fica ainda mais ativo e nós sentimos um prazer ainda maior em decorrência daquele nosso ato pró-social. Certo? Ainda falando sobre essa questão da felicidade que nós sentimos depois de doar e tal, tem uma pesquisa que foi publicada ano passado na PLOS-ONE, que ela investigou o seguinte, ela investigou com crianças de 2 anos de idade. E ela verificou que quando essas crianças elas ajudam uma terceira, que na verdade era um ursinho de pelúcia que os pesquisadores usavam, quando essa criança ela doa para esse ursinho, ela fica feliz, ela fica bastante contente em doar. Então isso mostra que mesmo em tenra idade nós já possuímos mecanismos que reagem positivamente ao nosso próprio comportamento social. Nós ficamos felizes em ajudar as outras pessoas. E isso faz parte da nossa natureza, porque não teria como uma sociedade, vamos dizer assim, moldar o comportamento de uma criança de 2 anos de idade para dizer para ela que é certo doar para outras pessoas. Então isso realmente faz parte da nossa natureza enquanto espécie. É claro que essa é uma pesquisa recente e que ela vai precisar de corroboração, enfim, mas o resultado dela foi bastante interessante e eu achei importante compartilhar aqui. Ok? Além disso, a gente já sabe hoje que existe um neurohormônio relacionado com a generosidade. Na verdade, está relacionado com uma série de comportamentos pró-sociais e até alguns não tão pró-sociais. Por exemplo, a inveja e Schadenfreude, que é um outro tipo de sentimento parecido com a inveja. Mas ele está relacionado sim com condutas pró-sociais também. Entre elas a generosidade. Então tem uma outra também pesquisa também na PLOS-ONE, conduzida inclusive por Paul Zak. Paul Zak é conhecido como o pai da neuroeconomia, tá? E, inclusive o responsável por descobrir o papel da ocitocina nos comportamentos sociais. E que ele verificou que quando um grupo de indivíduos inala ocitocina, certo? Inala uma determinada quantidade de ocitocina, eles participam de um jogo lá que eles têm que doar para um bem comum e tal. A doação deles é 80% maior do que as pessoas que não inalaram a ocitocina. Então a ocitocina realmente aumenta a nossa generosidade.
E tem outras pesquisas também que ele realizou em questões que concluíram coisas semelhantes. E isso está nas referências aqui embaixo. Uma outra investigação colocada na Cerebocórtex em 2008 procurou identificar se existe uma diferença de gênero na nossa tendência a cooperar, na nossa tendência a ajudar as outras pessoas. E isso já era identificado em outras pesquisas anteriores e tal, que parece que, em média, né, as mulheres tendem mais a cooperar com outras pessoas, certo? Mas essa pesquisa, o diferencial dela é que ela analisou a causa disso, ou seja, quais são as diferenças entre o cérebro masculino e feminino que explicam essa diferença de comportamento, ou seja, essa maior tendência das mulheres a agir de forma mais pró-social. E eles identificaram que nas mulheres existe uma maior substância cinzenta, um maior número de corpos de neurônio nas regiões pré-frontais do cérebro, que são as regiões mais na frente, atrás da testa, assim. E que são regiões responsáveis por esse nosso comportamento pró-social. Então as mulheres têm maior densidade de neurônios ali, e isso favorece com que elas sejam mais propensas a doarem em relação aos homens. Lembrando que estamos falando em média, né? O que não significa que todas as mulheres vão ser mais generosas que os homens, nem que todos os homens vão ser menos generosos que as mulheres. É uma questão de média. Uma outra pesquisa mais recente tentou identificar por que existem algumas pessoas que são mais generosas, mais pró-sociais, e outras pessoas que são mais egoístas. Essa é uma revista colocada na Neuron em 2012. Tá? Ela investigou o seguinte, ela chegou à seguinte conclusão, que a razão pela qual algumas pessoas são mais pró-sociais tem a ver com a ativação da chamada junção temporoparietal direita. Essa junção essa área do cérebro, ela já foi relacionada com algumas cognições, por exemplo, a teoria da mente, que eu já comentei em vídeos anteriores. Teoria da mente é a nossa capacidade de ler a mente das outras pessoas, de entender o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está sentindo, né? Ela é a base cognitiva da nossa empatia. A empatia seria você sentir o que a outra pessoa está sentindo. A teoria da mente, você entende o que ela sente, o que ela está sentindo. Então, o que acontece? Existem pessoas que ativam mais, que tem essa junção temporoparietal mais ativa diante de situações sociais em que elas têm que decidir doar ou não doar. Essas pessoas que têm essa tendência a ativar mais essa região são pessoas que agem de maneira mais pró-social na vida cotidiana delas. As pessoas que têm uma menor ativação dessa região são pessoas que tendem a ser mais egoístas. Isso independente do sexo. Agora, eles encontraram também um dimorfismo sexual envolvido ali, que nas mulheres, as mulheres possuem uma maior concentração de neurônios nessa região. E essa também pode ser uma das causas pela qual, em média, as mulheres tendem a ser mais pró-sociais do que os homens. Certo? Uma outra investigação, também do Jorge Moll e do Ricardo Oliveira Souza, né, os dois brasileiros que eu já citei antes, foi publicada na Neuroimaging em 2011. É uma pesquisa interessante, por quê? Porque ela analisou o déficit, o embotamento dos nossos sentimentos pró-sociais no caso de uma doença. Nesse caso aqui, foi a demência frontotemporal. A demência frontotemporal já está relacionada com alguns desvios de comportamento, com algumas alterações no julgamento moral, na tomada de decisão, uma série de coisas. E o que eles identificaram é que a demência ela vai causando atrofias, degenerações nas regiões frontais e temporais do nosso cérebro. E quanto maior for o prejuízo, quanto maior for a lesão devido a essa demência no córtex frontopolar e na área septal, mais embotados estarão os sentimentos pró-sociais desse indivíduo, né? Ou seja, menos responsivos à dor
ou ao sofrimento alheio essas pessoas vão ser. Consequentemente, elas tendem a ser menos generosas. Então essa pesquisa foi interessante porque ela mostrou que em algumas condições patológicas essa nossa generosidade também pode ser alterada, né? Nesse caso, negativamente. Uma outra investigação publicada na Journal of Cognitive Neuroscience em 2009 gerou um resultado interessante e que já vai ter um link com o que eu vou comentar na sequência, tá? Que é o seguinte: eles colocaram as pessoas em 4 situações diferentes e colocaram dentro da máquina de ressonância magnética, né, que analisa o nosso funcionamento do cérebro naquele momento, e a pessoa em 4 situações. Na primeira, aliás, em 2 situações que haviam 4 possibilidades ao todo, né? Então, assim, a primeira, ela tinha que decidir se fazia ou não fazia uma doação, mas estava sendo observada por uma outra pessoa. Na segunda, ela teria que decidir se fazia ou não fazia uma doação, mas ela não estava sendo observada por ninguém, ela estava sozinha. O que eles identificaram foi que quando a pessoa ela está na frente, sendo observada por alguém, ela tem uma maior tendência a doar aquilo que ela recebe, e quando ela faz essa doação, o circuito de recompensa dela fica bastante ativo. Ela tem um prazer muito grande em doar na frente dos outros. O mecanismo, o contrário, acontece quando ela está sozinha. Quando ela está sozinha, a maior tendência dela é ficar com aquele dinheiro que ela recebeu. E quando ela fica com aquele dinheiro que ela recebeu, o circuito de recompensa dela fica bastante ativo, né? Então isso mostra que essa nossa felicidade por ajudar uma causa nobre, enfim, ela também depende do ambiente, das pistas ambientais. Na presença dos outros, nós ficamos mais felizes em doar. Quando os outros não estão perto, nós tendemos a ficar um pouco mais felizes se nós deixamos de doar, se nós retemos o nosso dinheiro. Certo? Foi interessante essa investigação. Bom, então agora aqui explicar um pouco, é claro que um pouco, porque tem muita pesquisa sobre nessa área, né? Não daria para fazer eu já tentei fazer um outro vídeo aqui um pouco maior, explicando mais artigos e tal, mas ficou um vídeo de mais de 1 hora, então eu tive que refazer, por isso que eu estou fazendo isso aqui, tentando acelerar um pouco para ele ficar mais curto, tá? Então, mas vocês podem conferir em base de dados, enfim, outras pesquisas sobre esse tema, certo? Mas saindo um pouco da neurociência social em si, é claro que tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Mas parando um pouquinho de falar sobre cérebro em si, vou começar agora a explicar por que nós somos generosos. Quais são as bases evolucionistas da nossa conduta generosa, da nossa conduta pró-social. E aqui eu quero citar 2 pesquisas, uma colocada na Proceedings of Royal Society B e a outra colocada na Evolution of Human Behavior, que são 2 revistas também bastante fator de impacto e que analisaram basicamente a mesma coisa, só que em épocas diferentes. Então a primeira, em 2012, ela concluiu que a nossa caridade, os nossos atos de doar para a caridade, né, nós recebemos 2 ganhos com isso. O primeiro é a reciprocidade indireta e o segundo é a reputação. Bom, quem se interessar por esse vídeo e tal, vai poder também conferir uma palestra que eu fiz chamada O Código das Relações. Tá nesse meu canal também. E que lá eu explico outras questões sobre comportamento social e tal, e diferencio melhor do que eu vou diferenciar agora o que é altruísmo recíproco direto e o que é altruísmo recíproco indireto. Mas só para resumir é o seguinte: altruísmo recíproco direto é quando você ajuda uma outra pessoa e espera que aquela pessoa te retribua quando você precisar. Inclusive, quando ela não te retribuir, você tem sente algumas emoções negativas com relação àquela pessoa. A segunda forma é o altruísmo recíproco indireto, que é quando você ajuda uma pessoa, só que aquela pessoa não pode te retribuir. A sua retribuição você vai receber de uma terceira,
que observou aquele ato, que presenciou aquele seu ato pró-social e vai se sentir confortável em retribuir para você, mesmo ela não tendo se beneficiado daquilo ali, né? É um reforço social, vamos dizer, para a sua conduta pró-social. O que acontece é que em situações, por exemplo, essa da tragédia, né, que está acontecendo no incêndio de Santa Maria, as pessoas estão doando dinheiro, indo lá ajudar as pessoas, enfim, estão doando o que podem para aquelas pessoas. Muito provavelmente aquelas pessoas não vão ter condições de retribuir aquele favor, certo? Só que outras que estão observando aquela sua conduta, estão observando essa sua tendência a ajudar o outro, podem retribuir aquele favor por ela, né? Através de como? Através de criando uma reputação, uma boa reputação para você. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, que a nossa reputação tem um efeito muito positivo. Inclusive foi uma pesquisa de neurociência social também, que investigou que quando você está interagindo com uma pessoa que tem uma boa reputação, e você tem que decidir se vai doar para aquela pessoa, quanto que você vai repartir com aquela pessoa, você tende a repartir mais com aquela pessoa, a cooperar mais com aquela pessoa, e o seu cérebro, o seu circuito de recompensa também fica mais ativo. Ou seja, você é mais motivado a ajudar aquele indivíduo que tem uma boa reputação. Então, o indivíduo, quando ele auxilia a sociedade, ele cria para ele uma boa reputação e ele vai gozar dos benefícios sociais daquela reputação que ele está tendo. Então essa é uma das funções evolutivas que faz com que nós ajudamos a pessoas que não necessariamente, que nós nem conhecemos. Aí vem a questão dessa pesquisa de 2007 da Evolution Behavior, que analisou o seguinte: doações, quando elas são feitas anonimamente, primeiro, elas estão feitas em valor baixo e elas têm uma maior possibilidade de não ocorrer. As pessoas tendem a não doar quando é uma doação anônima. Agora, quando é uma doação pública, que outras pessoas vão conhecer o fato de elas estar ajudando aquela instituição e tal, a tendência é que elas colaborem com um valor alto e tem uma maior tendência a colaborar. Então, realmente, uma das bases da nossa generosidade é a motivação para formar uma boa reputação. Ok? Além disso, tem um outro mecanismo também envolvido nisso aí, que é a questão da seleção sexual, da seleção de parceiros entre os seres humanos, enfim. Eles investigaram que, isso é uma pesquisa de 2012, do cara Mark Van Vugt, na British Journal of Psychology, que analisou o seguinte: quando uma pessoa tem que fazer uma doação para uma instituição fictícia que o pesquisador criou ali e tal, quando ela está na presença de alguém do sexo oposto, desculpe, quando um homem precisa fazer uma doação, precisa decidir se vai doar ou não e quanto que ele vai doar para uma instituição criada pelo pesquisador ali e tal, né? Quando ele está sendo observado por uma mulher no momento de fazer essa doação, a tendência dele a doar é maior e o valor que ele doa é também muito maior do que quando ele está sendo observado por um homem ou quando ele não está sendo observado por ninguém. Nas mulheres não acontece isso. Tanto as mulheres, quando elas são observadas por homens ou por mulheres ou por ninguém, não tem muita diferença no quanto que ela vai doar, nem na tendência dela a doar ou não. Certo? Uma outra coisa que acontece é que os homens que doam mais são considerados pelas mulheres como sendo mais atraentes do que os homens que doam menos. Então a doação para um bem comum, enfim, ela tem também uma função de chamar a atenção do sexo oposto, principalmente para os homens. E com isso aumenta a chance de sucesso reprodutivo. Aumenta a chance de sucesso reprodutivo. Ele fica mais sexy se ele é uma pessoa, um filantropo, né?
E o que também analisaram é que quando os homens eles participam de um jogo, de uma dinâmica entre eles ali, de bens públicos e tal, e eles estão sendo observados pelas mulheres, eles tendem a competir entre eles quem que vai doar mais. Então a doação também ela serve como um mecanismo de competição intrasexual. Então quem daqueles ali quer doar mais e quer ficar melhor aos olhos das mulheres. Certo? Então esse também é um mecanismo, uma das bases da nossa generosidade, principalmente da generosidade masculina, a atração que ela tem com relação às mulheres. Certo? Os homens mais generosos são vistos como mais sexy no melhor partido. E por fim, vou analisar a questão da doação de sangue, que talvez seja a mais necessária em momentos de catástrofe, de tragédias, enfim, porque você precisa salvar um monte de vida e o sangue é uma das coisas mais necessárias, né? E o que eles identificaram foi o seguinte, que a doação de sangue, ela comunica a outras pessoas algumas qualidades do doador. Por exemplo, ela comunica a saúde do doador, porque não é qualquer um que pode ser doador de sangue. A pessoa não pode ter uma série de doenças, porque senão não dá para doar, né? Então se ele está doando é porque ele é uma pessoa mais saudável. Aptidão para cooperar. Então, igual eu falei, as mulheres tendem a julgar o ato altruísta como sendo sexy, e isso fica em evidência para elas. Então essa aptidão para cooperar é importante. E a coragem, né? Então a coragem também serve, além também na seleção de parceiros, mas como também uma competição intrasexual. Você fica como mais corajoso, você meio que vira um macho alfa do bando, certo? Então, o fato de doar sangue foi também uma pesquisa que analisou essa doação de sangue à luz da psicologia evolucionista, e ela concluiu que a doação de sangue é um mecanismo de sinalizar para os outros a qualidade do indivíduo, qualidade de saúde, social, enfim, uma série de coisas, né? Isso é interessante porque, como a doação de sangue é uma coisa fundamental em tragédias e tal, talvez a publicidade, a propaganda, enfim, poderia utilizar essas evidências que nós temos hoje para aumentar a chance de a pessoa efetuar a doação de sangue. Então talvez criar uma propaganda, eu não sei, eu não sou publicitário, não sou propagandista, não fiz marketing, nada disso, mas acho que talvez fosse interessante criar uma propaganda, por exemplo, da pessoa entrando no hospital, né, e sendo aplaudida por todo mundo dentro do hospital, tanto os médicos, os enfermeiros, os pacientes, né, aqueles pacientes mais debilitados e tal, mas aplaudindo. Então mostrando que aquela pessoa que está indo lá doar sangue, ela está construindo uma reputação muito boa. Ela é corajosa, ela é saudável, ela é altruísta, enfim, né? Eu acho que isso seria uma estratégia interessante para aumentar, inclusive, o volume de doação de sangue, que é uma coisa fundamental, não só em tempos de tragédia, mas em tempos normais. É preciso ter sangue para tratar das pessoas no hospital, enfim, né? Então eu acho que valeria a pena investir nesse tipo de comunicação das pessoas. Que daí você estaria estimulando a nossa natureza, né? Então seria uma maior tendência as pessoas a efetuarem aquele tipo de comportamento. Mas é só um palpite, certo? Então era isso, gente. Eu espero espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, tem muito mais coisas para explicar, né? Nós somos uma espécie essencialmente social. Nós dependemos de outras pessoas para sobreviver. Então foi fundamental que durante a nossa evolução os nossos genes criassem no nosso cérebro circuitos que respondessem ao sofrimento alheio e motivassem o indivíduo a ajudar o próximo, porque aquela outra pessoa também teria esse mecanismo e quando visse o nosso sofrimento também se motivaria a nos ajudar. Então, criar mecanismos que façam com que a gente responda aos outros
e ajude os outros, mesmo que não tenha nenhum vínculo de parentesco com a gente, indiretamente auxilia a nossa própria, promove a nossa própria sobrevivência enquanto indivíduo e espécie, certo? Então nós somos sim naturalmente generosos, naturalmente altruístas, ok? Outra coisa, como eu sempre comentei, os meus vídeos eu coloco as referências aqui embaixo para você poder conferir, né? Usa esse meu vídeo aqui como uma ponte para você ir atrás das informações mais reais mesmo, dos artigos e tal. Vocês podem conferir, estão todos aqui embaixo, certo? Quem tiver interesse, gostou desse vídeo, assiste a essa palestra, o Código das Relações que eu fiz. Eu vou colocar o link também aqui embaixo. Outra coisa, visitem o site do Instituto DOR, que é onde trabalha o Jorge Moll e o Ricardo Oliveira Souza, que eu comentei aqui, comentei duas das pesquisas deles sobre neurociência social. Esse instituto é um instituto de educação e pesquisa, e ele produz realiza várias pesquisas extremamente interessantes. Então acessem o site desse instituto, conheça, valorizem os pesquisadores brasileiros, né? Principalmente esses pesquisadores que estão na linha de frente de uma área tão recente quanto é a neurociência social, tá? Então acessem lá, conheçam isso aí, que é bem bacana esse instituto, e eu vou colocar o link do site aqui embaixo, certo? Era isso, gente, muito obrigado. Se gostou, avalie o vídeo, comentem, tá? Tirem dúvidas, enfim, aquilo que for possível eu vou tentar responder. Se inscrevam no canal, ajudem na divulgação, porque é importante voltando naquela frase que eu sempre gosto de colocar, né, do Anton Chekhov: a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Então, nesses meus vídeos eu tento apresentar um pouco, alguns aspectos da nossa natureza humana, né? Como nós funcionamos, como nós realmente somos. Então é importante que isso seja difundido para outras pessoas, porque outras pessoas podem ter alguns insights para melhorar a nossa sociedade, e daí a gente faz um discurso, um debate, enfim, uma elaboração mais interessante sobre isso aí, certo? Então era isso. Outra coisa, se vocês também quiserem seguir esse meu canal pelo Facebook, eu estou colocando o link aqui embaixo da página que criei com esse propósito, que daí lá eu coloco todos os vídeos, textos que eu escrevo, enfim, uma série de outras informações que vocês podem conferir, certo? Muito obrigado pela presença de vocês, por terem assistido até o final, e até o próximo vídeo no TVC Channel News. Valeu!